É comum vermos no ambiente de programação os programadores com pilhas e pilhas de folhas em suas mesas. Essas folhas nada mais são do que as ordens de produção que eles precisam programar para o corte usando o Lantec. Porém, os programadores dedicam boa parte do seu tempo para alimentar o Lantec, de forma manual, com as informações dessas ordens de produção. Eles precisam importar os desenhos, indicar a máquina, o material, a espessura e a quantidade de peças a serem fabricadas. Além desse trabalho demandar tempo, todo o trabalho que é manual está sujeito a erros. A pergunta seria, por que perder tempo tendo que alimentar essas informações, se todas elas já estão no sistema de gestão da empresa, ou seja, elas já existem no sistema ERP? Inclusive, essa pilha de papel é gerada por ele. Por falar em ERP, na maioria das vezes, os programadores, depois de programar as ordens de produção no Lantec, precisam alimentar o ERP com os tempos estimados de corte, quantas peças foram programadas, o material consumido, dentre outras coisas. E essa devolução de informações para o ERP também é um processo manual que demanda tempo e suscetível a erros. Para eliminar esse trabalho manual, reduzir erros e fornecer maior controle, o Lantec dispõe de uma ferramenta que possibilita essa comunicação com o ERP, além de proporcionar maior controle sobre a programação que está em andamento. Todo esse trabalho acaba sendo extremamente simples. No Lantec, o programador terá uma interface que mostra todas as ordens de produção que estão pendentes de programação, sendo que essas informações elas vêm do sistema ERP. Então, essa tela ela apresenta exatamente aquilo que é apresentado no ERP, contendo informações como o código da ordem de produção, o código da peça, máquina, material, espessura e quantidade de peças a serem fabricadas para aquela ordem de produção. É possível observar também o estado de produção ou programação de cada uma dessas OPs. Existe também uma outra visualização para acompanhar todas aquelas ordens de produção que vieram do ERP e que estão em programação. Para dar sequência nesse processo, o programador ele pode simplesmente aplicar alguns filtros de trabalho baseados em critérios como um determinado código de pedido, data de entrega para uma determinada ordem de produção. E isso vai fazer com que ele chegue a um resultado, a um conjunto de ordens de produções a serem misturadas e feito o trabalho de programação, feito o nesting. Então, uma vez aplicado esse filtro, basta selecionar todas as ordens de produção e jogá-las automaticamente para o trabalho que está ativo dentro do Lantec. Essas ordens de produção elas já estão disponíveis para a programação, restando ao programador executar o trabalho de execução do nesting, gerando assim o cálculo de aproveitamento de material, sequência de corte e também já estimando toda a parte de consumo de matéria-prima, tempos estimados de corte e possíveis retalhos que venham a sobrar e também havendo a necessidade de retornar essas informações para o ERP. Para retornar essas informações, basta fazer uma indicação dentro do Lantec dizendo que essa programação ela foi finalizada e este é o exato momento onde todas as informações relacionadas às ordens de produção retornam para o ERP. Além do fato de que essas ordens de produção elas não estarão mais disponíveis na interface de comunicação com o sistema de gestão.